Olá, eu sou o Pedro do canal Fonte Divina. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema com muitos significados. O que acontece quando os escolhidos decidem de ter relações sexuais? O ato de abster-se do sexo é uma escolha que vai além do simples controle físico, pois envolve um profundo alinhamento espiritual. Na Bíblia, encontramos exemplos de homens e mulheres que, ao decidirem consagrar suas vidas a Deus, optaram pela pureza sexual como um símbolo de devoção e entrega total. Quando uma pessoa decide parar de fazer sexo, especialmente como parte de uma busca espiritual, algo poderoso acontece. Primeiro, há um fortalecimento da disciplina. O autocontrole, fruto do Espírito Santo, é cultivado e aperfeiçoado, ajudando a pessoa a superar não apenas os desejos carnais, mas também outras tentações. Além disso, há uma clara percepção de propósito. A energia, antes investida em prazeres físicos, é redirecionada para a conexão com Deus, para a meditação em Sua palavra e para o serviço no reino. A mente torna-se mais clara, os objetivos espirituais ficam mais definidos e a pessoa sente-se mais próxima do Criador. Esse tipo de consagração também libera bênçãos sobrenaturais. Muitos relatos mostram como pessoas que escolheram viver em santidade receberam visões, revelações e até mesmo milagres em suas vidas. Essa entrega total é um sinal de que a pessoa está disposta a viver de acordo com os padrões divinos, e Deus honra essa atitude. Por fim, ao parar de fazer sexo por um propósito espiritual, os escolhidos de Deus se destacam em sua missão na Terra. Eles tornam-se exemplos vivos de obediência e fé, inspirando outros a buscar uma vida mais íntima com Deus. É um caminho desafiador, mas que conduz a uma vida repleta de significado e da presença divina. Quando essa decisão é tomada, não se trata apenas de evitar um ato físico, mas de um processo de renovação espiritual. A abstinência, quando realizada por motivos de fé, ajuda a quebrar laços emocionais e espirituais que podem ter sido formados fora da vontade de Deus. Isso liberta a pessoa para experimentar uma intimidade mais profunda com o Criador, sem as distrações ou conflitos internos que muitas vezes acompanham os relacionamentos fora do plano divino. Ao longo da história bíblica, vemos como Deus usou pessoas que se consagraram completamente a Ele. Profetas como Jeremias e apóstolos como Paulo decidiram viver em celibato para dedicar suas vidas integralmente à missão divina. Esse estilo de vida não apenas os fortaleceu espiritualmente, mas também os capacitou a impactar gerações com suas mensagens. Outro ponto importante é a cura emocional e espiritual que pode surgir desse período de abstinência. Muitas pessoas carregam feridas de relacionamentos passados ou lutam com culpas e traumas relacionados ao sexo. Ao parar, elas têm a oportunidade de buscar em Deus a restauração dessas áreas, permitindo que Ele transforme suas vidas de dentro para fora. Além disso, essa escolha frequentemente resulta em um aumento da percepção espiritual. Quando as distrações do corpo são colocadas de lado, o espírito se torna mais sensível à voz de Deus. Muitos experimentam maior discernimento, revelações e um senso mais claro de direção para suas vidas. A oração torna-se mais intensa e eficaz, e a presença de Deus é sentida de forma mais tangível. Portanto, parar de fazer sexo como parte de um compromisso espiritual é muito mais do que uma mudança de comportamento. É um ato de entrega, fé e preparação para receber tudo o que Deus tem reservado. Os escolhidos que seguem por esse caminho testemunham o poder transformador da santidade e a recompensa de viver em plena comunhão com o Pai. Esse processo de consagração também revela a força que vem da dependência total de Deus. Quando uma pessoa decide renunciar aos prazeres carnais, ela se coloca em uma posição de completa humildade diante do Senhor. É nessa fraqueza humana que a força divina se manifesta,
Como o apóstolo Paulo declarou: porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Outro fruto poderoso dessa escolha é a autoridade espiritual que ela gera. A pureza sexual é uma das armas mais eficazes contra as forças espirituais das trevas. Quem escolhe viver em santidade ganha um nível de poder e autoridade que intimida o inimigo, pois sua vida está alinhada à vontade de Deus. Isso se reflete em orações mais eficazes, maior capacidade de resistir às tentações e uma vida marcada por sinais e milagres. Além disso, a abstinência pode ser um período de preparação para algo maior. Muitas vezes, Deus utiliza esses momentos para moldar o caráter, ensinar lições importantes e preparar o indivíduo para o cumprimento de sua missão. É um tempo de plantar sementes espirituais que no futuro produzirão frutos abundantes para o reino. Por fim, a escolha de parar de fazer sexo por motivos espirituais é um testemunho poderoso para aqueles ao redor. Em um mundo que valoriza o prazer imediato e as paixões descontroladas, alguém que opta por viver em santidade se torna uma luz em meio às trevas. Essa pessoa inspira outros a buscar a Deus, mostrando que é possível viver uma vida de propósito, obediência e alegria na presença do Senhor. Portanto, essa jornada de renúncia e entrega não é um sacrifício em vão. É um caminho de transformação, onde a pessoa se torna mais semelhante a Cristo e mais capacitada para viver conforme os planos divinos. A abstinência, quando vivida com o coração voltado para Deus, não é um fardo, mas uma oportunidade de experimentar uma vida mais profunda e plena com o Senhor. É como uma árvore que, ao ser podada, cresce mais forte e mais frutífera, pronta para cumprir seu propósito. À medida que a pessoa se dedica a essa jornada de santidade, ela começa a ver o mundo com novos olhos. O desejo de agradar a Deus supera qualquer impulso carnal e sua perspectiva sobre relacionamentos, amor e intimidade se transforma. Ela começa a perceber que a verdadeira felicidade não está no prazer passageiro, mas na paz duradoura que vem da obediência a Deus. Além disso, essa escolha de santidade prepara o indivíduo para viver relacionamentos mais profundos e saudáveis no futuro. Quando a pessoa se dedica a cultivar uma vida pura, ela constrói uma base sólida para qualquer relacionamento futuro, seja no casamento ou em amizades. Ela aprende a valorizar a verdadeira intimidade, que não é definida apenas pelos aspectos físicos, mas pela conexão emocional e espiritual que reflete a união com Deus. Por fim, ao seguir esse caminho de entrega, a pessoa se alinha com o plano divino de viver uma vida de propósito, missão e impacto no mundo. Cada passo dado em obediência é um passo em direção ao cumprimento da vontade de Deus. E cada sacrifício feito traz consigo uma recompensa eterna. A abstinência não é apenas uma escolha temporária, mas uma atitude de vida que prepara o indivíduo para viver plenamente como um escolhido de Deus, vivendo em santidade, sendo uma luz para o mundo e uma testemunha fiel de seu amor transformador. Em resumo, quando alguém decide parar de fazer sexo como parte de sua consagração a Deus, está se abrindo para uma vida de profunda transformação espiritual, cura emocional e autoridade divina. Essa decisão não é um sacrifício, mas uma oportunidade de viver em plena comunhão com o Senhor, preparando-se para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. A verdadeira recompensa vem quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, permitindo que Ele a conduza em todos os aspectos de sua jornada. À medida que essa jornada de consagração continua, a pessoa começa a experimentar uma nova profundidade na sua relação com Deus. A abstinência não é um fim em si mesma, mas um meio de se tornar mais sensível à voz do Espírito Santo e mais receptiva à orientação divina. Cada momento de renúncia se torna uma oportunidade para crescer espiritualmente,
cultivando um coração puro e uma mente focada nos céus. Esse tipo de vida não é apenas marcada por um afastamento do pecado, mas também pela busca constante pela presença de Deus. Além disso, aqueles que escolhem essa trajetória muitas vezes se tornam faróis de esperança para outros. Em um mundo onde o desejo e a gratificação instantânea são promovidos como metas de vida, a decisão de viver em santidade e autocontrole pode parecer radical. No entanto, essa radicalidade é uma testemunha do poder transformador de Deus. As pessoas ao redor começam a perceber a paz, a alegria e a liberdade que acompanham uma vida consagrada, e isso pode inspirar outros a buscar a mesma caminhada. A abstinência, portanto, é uma expressão de confiança em Deus e em seus planos perfeitos. Em vez de ceder aos impulsos naturais, a pessoa está colocando sua confiança em algo maior, acreditando que Deus tem o melhor reservado para ela. E muitas vezes Deus honra essa confiança com bênçãos inesperadas. Ele abençoa com discernimento, com sabedoria para tomar decisões e até com oportunidades de servir de maneira mais eficaz em seu reino. Esse processo de santificação também traz uma renovação da identidade. Muitas pessoas, ao buscar a pureza e a santidade, começam a entender de maneira mais profunda quem são em Cristo. Elas descobrem que sua identidade não está nos prazeres temporários do mundo, mas no amor eterno de Deus. Esse entendimento liberta da pressão de conformar-se aos padrões mundanos e fortalece a confiança em sua fidelidade. A pessoa percebe que, ao viver em santidade, ela reflete a imagem de Cristo e revela sua glória para os outros. O tempo de abstinência é, portanto, um tempo de preparação e amadurecimento. Ele não apenas fortalece a pessoa espiritualmente, mas também emocionalmente. Ao aprender a controlar os desejos e a redirecionar suas energias para o crescimento espiritual, a pessoa desenvolve uma maior estabilidade emocional. Isso é essencial para qualquer relacionamento futuro, onde a base será a pureza, o respeito e o amor genuíno, construído sobre os princípios de Deus. Por fim, essa escolha de viver em santidade e abstinência é uma afirmação de que a verdadeira vida cristã não é sobre evitar algo, mas sobre abraçar plenamente a vontade de Deus. Quando se escolhe viver em alinhamento com seus planos, se experimenta uma paz duradoura, uma alegria que transcende as circunstâncias e uma realização que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. A pessoa, então, se torna um reflexo do amor e da santidade de Deus no mundo, sendo um exemplo vivo de que seguir a Ele, independentemente das renúncias, é sempre a melhor escolha. E essa escolha, ao final, revela-se não apenas como um caminho de obediência, mas um caminho de vitória e testemunho poderoso. Concluir essa jornada de entrega e consagração é alcançar um entendimento mais profundo do que significa ser verdadeiramente um escolhido de Deus. A abstinência não é apenas uma prática temporária, mas uma expressão de amor e confiança no Senhor, que transforma cada área da vida. Aqueles que trilham esse caminho descobrem que o que perderam no mundo não se compara ao que ganham na intimidade com Deus. No final, a recompensa não é apenas espiritual, mas também eterna. A Bíblia promete que aqueles que vivem em obediência e santidade herdarão o reino dos céus. Mateus 5:8. Mais do que isso, eles experimentam uma paz que o mundo não pode oferecer, uma alegria inexplicável e uma sensação de propósito que só pode vir de um relacionamento íntimo com o Criador. Essa caminhada também reflete o maior chamado de todo cristão: ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5:13-16. A decisão de viver em santidade é um testemunho poderoso que aponta para Cristo, inspirando outras pessoas a buscarem uma vida transformada. Ao final, a pessoa que escolhe parar de viver de acordo com os padrões do mundo e se dedicar plenamente a Deus,
se torna um exemplo vivo de sua graça, poder e amor. Portanto, essa escolha não é apenas um sacrifício, mas um privilégio. Ser escolhido por Deus para viver em santidade é um convite para caminhar mais perto dele, conhecer suas promessas e experimentar sua fidelidade em cada passo. E quando tudo parecer difícil, a certeza de que o Senhor está presente e conduzindo essa jornada será a maior força e conforto. No fim da caminhada, quando a vida terrena se encerrar, aqueles que permaneceram fiéis ouvirão as palavras que todo servo de Deus deseja ouvir. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. Porque para os escolhidos de Deus, a maior recompensa não está nas coisas desta vida, mas na eternidade ao lado dele.